Bom, pessoal, falando um pouco sobre a programação aqui da placa, vamos voltar aqui para o Tinkercad e a gente vai perceber o seguinte. Quais são os comandos que a gente tem que dar aqui? Este motor, ele tem a opção de funcionar ou não, comandado por um transistor, que vai ser o interruptor, e a placa vai mandar esse transistor abrir ou fechar, deixar o motor funcionar ou não. Tá? Como? O sensor de temperatura vai detectar a temperatura e enviar a temperatura para a placa. A placa vai ter que decidir se essa temperatura ela é para o motor funcionar ou se essa temperatura é para o motor desligar. Ou seja, a gente tem que dar a ordem, essa ordem a gente tem que colocar na placa. Como é que a gente coloca? Através do código. Tá? Então a gente tem aqui dois botões basicamente. O código que a gente coloca e depois que a gente coloca a gente testa com a simulação. Tá? Quando você aperta aqui o código, ele abre o painel de você digitar aqui os códigos. Tá? Ele já abre alguma coisa pré-fabricada aqui. Eu vou deletar para abrir o ambiente aqui. E como a gente já colocou os nossos dispositivos, ele já vem sugerindo aqui deixa eu passar aqui. Ele já vem sugerindo, por exemplo, entradas. Ele já coloca aqui a sugestão de sensor de temperatura. Tá? Então, por exemplo, a gente tem isso. Abre um parêntese aqui para quem não tem vivência nenhuma com código. Tá? Primeiro, isso aqui é um layout próprio do Tinkercad, né? E ele vai facilitar compor o código. Tá? Então eu tenho ordens: saída de informação, entrada de informação, controles, tá? Comparações matemáticas, maior que, menor que, multiplicar, dividir, enfim, e a identificação de variáveis. Tá? Então, como é que a gente começa, né, um código? Primeiro vamos pensar na entrada aqui. O que vai ser lido? Eu tenho como entrada um sensor de temperatura que ele vai ler temperatura, né? Então, quando eu coloco aqui, arrasto para cá, ele já tem essa informação pronta. Isso aqui já é para facilitar a gente, já é a opção do Tinkercad. Tá? Como essa temperatura vai me dar uma informação, eu venho aqui na aba de controlar e eu tenho comandos já prontos. Tá? Então, qual é o nosso comando? A placa vai, dependendo da temperatura, ligar o motor, que está aqui atrás. E se essa temperatura não tiver chegado ou não tiver ultrapassado, ele vai desligar. Então presta atenção no que eu estou falando. Ó. Se a temperatura for maior, ele liga. Ou a outra situação está desligado. Certo? Então a gente percebe ó, que tem esse comando bem aqui. Ó. Se, aí eu tenho uma informação que eu vou colocar aqui dentro. Então, um outro comando. Outra situação, um outro comando. Eu vou colocar aqui que vai ficar mais fácil de entender. O que acontece? Se essa variável for maior ou menor do que alguma coisa, então vai fazer alguma coisa aqui dentro. Se não for, que é outra situação, vai fazer uma outra coisa. Vamos ver o que acontece aqui. Essas informações que eu vou colocar aqui dentro são informações de saída. Aí eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, tá vendo esse formatozinho aqui? Ele encaixa aqui, ó, certo? Então, por exemplo, se alguma coisa for tal, vai ligar o motor. Como é que eu ligo o motor? Eu mando uma informação de ligar pela porta 13. Tá? Então, se definir pino 13, vou colocar aqui, como alto. Eu tenho a opção aqui alto ou baixo, então basicamente ligado ou desligado. Tá? Se não for atendido, definir pino 13, baixo. Tá? Agora,
qual é o comando que vai atender? A gente tem que ver aqui, ó. Então a gente vai colocar em matemática, porque são comparações matemáticas, maior que, menor que. E a gente tem isso aqui, ó. Um maior que o outro, um menor que o outro. É basicamente assim, ó. Maior, maior igual, igual, diferente. Menor, menor igual. Tá? Então a gente vai pegar, ó, e colocar aqui dentro. Tá vendo que tá selecionado aqui, ó. Se você fizer para cá, não tá. Vou botar para cá. E essa informação aqui que a gente vai colocar tem o mesmo formato desse aqui, ó. Tá vendo? Então, na verdade, a gente vai pegar isso, ó. Aí a gente criou um código. O que a gente tem aqui? Vamos ver. Vou abrir aqui, ó. Se a leitura do sensor que está vindo pelo pino A0 em graus Celsius for maior ou igual a, por exemplo, colocar uma temperatura de sobrevivência dos micro-organismos. Vamos pensar numa aplicação aqui industrial. Um tanque nunca pode passar de 60 graus Celsius, porque vai matar todos os micro-organismos. Um tanque de fermentação, uma indústria sucro-alcooleira, por exemplo. Tá? Mas eu tenho temperatura ótima de 40. Vou colocar 45 graus, tá? Que é a temperatura ótima de funcionamento. Tá bom? Se for igual ou maior do que 45 graus, definir pino 13 como alto. Ou seja, se for maior ou igual a 45 graus, vai ligar o motor. Ou, se não for, vai desligar. Certo? Eu vou colocar só uma informação aqui. Vocês podem colocar aqui para se lembrar também, tá? Então, ó, vou colocar como informação aqui. Acionamento. Esse meu código é de acionamento do eletroventilador. Tá? E a gente pode testar. Vamos iniciar a simulação. Você aperta aqui, ele processa um pouco e vamos ver se funcionou. Você clica aqui no interruptor e aparece as informações que você vai poder controlar. Então estou aumentando aqui um pouco a temperatura e o motor ligou. Aqui já foi para 50 graus, 48, 36, eu tinha colocado 45, né? Tá ligado. Vou aumentar aqui um pouquinho. E subir um pouco aqui. Vocês vão conseguir ver. O motor está funcionando, tá? E quando eu clico aqui no sensor de temperatura, eu consigo simular temperaturas. Como é que funciona isso aqui no mundo real? Isso aqui vai estar rodando, vai estar percebendo, né, a temperatura toda hora. Mas aqui eu vou colocar, se lá tiver 50, tá ligado? Se baixar para 40, aí ele desliga. Tá vendo? E assim vai. Desse modo a gente conseguiu fazer um circuitozinho para controlar um eletroventilador que automaticamente vai proteger um processo industrial, vai proteger um motor e assim sucessivamente. Tá bom? Então vou dar uma geralzinha aqui. É tão simples assim. Olha, a plataforma, o Tinkercad facilita muito a vida da gente. Tá? Na verdade, a gente ia ter que preencher assim, ó. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Para a simulação, vamos dar uma pausa na simulação. E o código, ele é isso aqui, ó. Tá? Então você faz o setup, fala o que é cada pino e se, dependendo da leitura aqui da entrada, porta 13 ligada ou porta 13 desligada. Certo? E ele tem um tempo de leitura aqui de 10 microsegundos. 10 milissegundos. Tá? Então, gente, espero que tenha ajudado aí vocês. Tá? Ficou um vídeo um pouco longo porque eu estava tanto explicando um pouco sobre programação como a próprio layout aqui da ferramenta, tá? E, dependendo do projeto de vocês, tem
o Tinkercad, mas tem outras plataformas também, um pouco mais complexas. Mas vamos primeiro esgotar aqui o Tinkercad para depois, quando a gente realmente perceber que está faltando alguma coisa, a gente vai para outras plataformas. Tá bom? Eu vou dar uma pausa no vídeo agora e vou falar um pouco para vocês sobre o ambiente 3D. Tá? Vamos bolar um casezinho aqui para esse circuito. Tá bom? Vou dar uma pausa aqui e até a próxima.